Olá, seja muito bem-vindo em mais uma tarde especial aqui no Conexão e Diálogo. E você, sem dúvida, vai aprender a fazer o bem. Sim, hoje o nosso tema é sobre responsabilidade social. Fazer o bem faz bem. Eu estou aqui acompanhada do professor, ele que é psicólogo, bacharel em psicologia, ele é o professor Solano. Ele também é pós-graduado em Psicologia Educacional e Escolar e pós-graduado em Saúde Coletiva e em Psicopedagogia Clínica e Acolhimento Institucional. Bem-vindo, professor Solano, tudo bem? Obrigado, professora. Obrigado pelo convite. E vamos lá conversar um pouco sobre várias coisas interessantes, né? Sem dúvida. Falar de fazer o bem é muito bom. E fazer o bem é melhor ainda. E responsabilidade social está dentro de vários contextos, né, em utilização como uma prática cidadã. Ela está sendo incentivada pelo governo, por prefeituras, por escolas, por instituições, né, assim denominadas, até as que têm uma causa, né, relacionada à parte doutrina. Então, a responsabilidade social está inserida em todo o contexto. E ela, inclusive, começa em casa e fora de casa. O que é responsabilidade social? Bom, essa pergunta é muito importante para a gente iniciar, né? Bom, inicialmente, respondendo de maneira mais técnica, e depois eu vou até direcionar para as pessoas de casa, para que possam estar nos ajudando também, né, a disseminar essa ideia da responsabilidade social. A responsabilidade social é um contexto especialmente das instituições de ensino superior, né? E é claro que nesse contexto as instituições de ensino superior elas são instituições que vão abrangendo os espaços da comunidade, do social, mas institucionais regidos por uma legislação das associações brasileiras de mantenedoras do ensino superior, que é a ABMES, né? Então, essa é uma das regulamentadoras do que é responsabilidade social. Mas, direcionando o que é mesmo responsabilidade social, não somente vendo aí pela questão do ensino superior, né? A responsabilidade social ela vai se referir muito ao contexto e o compromisso ético das instituições, principalmente quando envolve as comunidades, as pessoas. As instituições envolvendo as comunidades e as pessoas, elas acabam disseminando algum tipo de valor específico. E aí, dentro desses valores, a responsabilidade com o compromisso ético de alguma forma, desenvolver algum tipo de sustentabilidade na sociedade, qualidade de vida. Então, ela vai passando por esses caminhos importantes. Veja bem, é bem complexo e engloba tantas coisas que definir em uma só responsabilidade social seria exatamente o nosso propósito aqui, fazer o bem. Então, quer dizer que quando acontece numa comunidade, né, de repente um bazar solidário, é responsabilidade social? É responsabilidade social. Quando, de repente, uma comunidade resolve se unir e aí vamos incentivar a adoção de um animalzinho, de um pet, né? Dentro da legislação, é responsabilidade social? É responsabilidade social, sim. E se eu resolvo comprar 100 cestas básicas e resolvo entregar em algum lugar, é responsabilidade Também. social? Então, tudo que envolve a qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável é responsabilidade social. No entanto, a gente tem, é claro, né, que ponderar a respeito do o que é, de fato, a obrigatoriedade para as instituições de ensino superior e o que não é, né? Por exemplo, as instituições como organizações da sociedade civil, instituições públicas e de iniciativa privada, algumas têm esse panorama da responsabilidade social, né, de fazer como nós iniciamos falando, fazer o bem, beneficiar e contribuir para o desenvolvimento social sustentável e qualidade de vida na comunidade, mas de uma forma que é bem mais do contexto daquela instituição. No entanto, das instituições de ensino superior, que é o que eu estou enfatizando mais nesse discurso, é legislado, né? E então nós, enquanto
no caso eu faço parte de uma instituição de ensino superior, nós trabalhamos de maneira a seguir essa legislação, né? E também até porque tem uma estrutura do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior que regulamenta isso dentro da grade curricular, dentro do próprio fazer institucional, né? Professor, como a gente está lidando com uma conscientização, porque nem todo mundo faz o bem, nem todo mundo, né, escolhe fazer o bem. A gente está falando que isso é uma questão ética, é uma questão de ensinamento, são valores. Então, quando você é construído nessa orientação sobre doar, sobre dar, né, e sobre ver uma situação que você pode ser participante, existem, então, algumas situações, por exemplo, médicos, né, que entregam o seu serviço para a comunidade por conta daquilo que ele acredita que pode ajudar a mudar quadros e cenários. Ele pode se habilitar numa ação como essa, que vai acontecer na comunidade, que vai acontecer na instituição? Então, um dentista, por exemplo. Pode. Né? Então, tudo é responsabilidade social quando você encara que pode entregar um serviço, uma habilidade, né? Ou até mesmo um material. Isso. Até porque o que a gente está discutindo é o que a gente pode fazer, né? O que nós podemos, de maneira voluntária, porque a responsabilidade social acontece entregando um tipo de serviço de maneira voluntária. Como se fosse uma espécie de entrega, né, vou dar um exemplo simples aqui. Você se formou em alguma área, né, e em algum momento você quer beneficiar a sociedade, quer também atingir comunidades em vulnerabilidade socioeconômica, que não conseguem ter acesso a algum tipo de serviço específico. Você vai, de maneira voluntária, dentro desse engajamento comunitário, oferecer esses serviços. E aí vamos ter diversas formas de trabalho com esse tipo de serviço voluntário, né? Acho interessante, né, que ele tem um contexto. Então, por exemplo, o que caracteriza uma ação de responsabilidade social? Ela acontece, tem uma data específica, tem um calendário que segue, né, acredito. Sim. E assim, o que se contempla para, de fato, ver, é uma ação de responsabilidade social? Certo. Bom, durante o ano, nós seguimos o calendário da Associação Brasileira, né, das instituições superiores, que trabalha com a responsabilidade social. E aí, durante o ano, nós temos as pequenas ações de responsabilidade social. Digamos assim, qualquer instituição pode fazer essas pequenas ações. Como você falou, por exemplo, doação de pets. Ou então, vacinação de pets, que é uma coisa que também é importante para a saúde dos pets, e até porque a vacinação... Hoje, aqui no estado do Amazonas e em Manaus, nós já temos, mas em alguns momentos a maior parte é mais privada do que pública. Então, vamos dizer que existem esses momentos. Então, essas são ações pontuais que vão acontecendo durante o ano. Isso não precisa de data específica, você pode fazer. Essas ações pontuais vai depender aí da disponibilidade da instituição e também da organização dentro desses calendários, né? Agora sim, a responsabilidade social mesmo, ela já abre o calendário até para perspectiva de concorrer a algum prêmio nacional e participar desses concursos dentro da BMS a partir do mês de outubro para novembro. Aí nós temos geralmente uma data específica dentro desse panorama. De outubro para novembro, nós podemos, iniciando em setembro até meados ali do início de novembro, entregar para a BMS ali as evidências, né, que aconteceu a responsabilidade social, que aí vai acontecer vários tipos de serviços. Então, olhando pela obrigatoriedade, então é uma obrigatoriedade as instituições entregarem uma prestação à comunidade em caráter de responsabilidade social. Sim. Então, quando você vê uma programação dessa, que acontece nesse período, que nós já estamos nesse período, inclusive, e você vai participar, é proibido fazer qualquer tipo de cobrança, professor Solano? Sim, até porque, como é um trabalho voluntário,
O trabalho voluntário ele visa, na realidade, a gratuidade. Então, se nós estamos visando a gratuidade, nós estamos trabalhando com serviços que são ofertados de maneira que não são cobrados nenhum tipo de valor especificamente que vá render algum fundo monetário para aquela instituição. Então, é importante que fique claro isso. Exato. Qualquer participação que você vá em assistência médica, assistência contábil, fiscal, qualquer tipo de serviço. Às vezes a gente vê corte de cabelo, né? Algum tipo de curso de manicure, pedicure, dedicada a esse momento, que a gente vê um volume grande de pessoas usufruindo, que é a própria comunidade. Em nenhum momento pode ser caracterizado nenhum tipo de cobrança acerca disso. Nenhum momento. E aí, então, nós vamos ter algumas... nós falamos aqui da questão do voluntariado e engajamento, mas tem outras questões importantes, como, por exemplo, além dessas que nós falamos, tem a questão da sustentabilidade ambiental, tem o consumo consciente e ético, inclusão e respeito, educação e conscientização. Então, a responsabilidade social vai abranger diversos aspectos. Inclusive, dentro da responsabilidade social, também são oferecidos cursos, algumas vezes. Cursos que podem estar sendo de valia para a questão profissional e para a questão de... Como se fosse um tipo de reciclagem, de atualização para determinadas áreas. Algumas instituições de ensino superior oferecem, e as outras instituições que fazem responsabilidade social, como, por exemplo, igrejas, que são também instituições que fazem esse tipo de trabalho responsável e ético, também fazem alguns serviços que oportunizam cursos que vão também promover a capacitação da comunidade, e gratuitos. Um exemplo que eu já vi, a própria instituição Assembleia de Deus já ofereceu alguns cursos, por exemplo, de informática, no dia da responsabilidade social, como se fossem reciclagens, o curso básico de informática, reciclagem. Então, são basicamente esses processos que acontecem algumas vezes. Professor Solano, responsabilidade social, de um modo geral, que é praticado pelas instituições, envolve muitas mãos, né? E a gente sabe que depende de muitos parceiros. Naturalmente, a gente sabe que é uma adesão. Então, como é que uma empresa ela pode ter isso vinculado a um calendário que não é obrigatório? Imagino que as empresas privadas são obrigatórias, são obrigadas a fazer responsabilidade social, ou ela tem o livre, Elas podem fazer, mas a obrigatoriedade mesmo são das instituições de ensino superior. O que nós podemos fazer nesse contexto? Geralmente, as instituições de ensino superior fazem convites e oficiam a respeito da responsabilidade social, da data da responsabilidade social como um evento na instituição. E se essas instituições privadas ou públicas podem, porque não somente instituições privadas vão, de alguma maneira, favorecer este evento, mas também as instituições públicas como apoiadoras. Então, elas vão observar se há possibilidade, vão verificar se dentro do calendário delas elas têm também essa disponibilidade e quais serviços também elas podem apoiar a instituição que está à frente do evento responsabilidade social como um dia, porque existe dentro do calendário da BMS o dia da responsabilidade social da instituição. Chegamos no ponto. Então, tem um dia em especial. E no calendário, quando é que ele acontece? No caso da nossa instituição Faculdade Boas Novas, nós vamos estar fazendo no dia 8 de novembro, agora de 2025. Então, essa é uma data institucional. Isso não quer dizer que todas as instituições privadas de ensino superior vão estar fazendo nesta data. As instituições de ensino superior, elas escolhem, dentro do panorama dos meses que se subseguem, setembro, outubro, novembro, ou elas podem, antes desses meses, elas podem fazer logo no primeiro semestre do ano de 2000, do ano corrente, ou no segundo semestre do ano corrente, obedecendo anteriormente a data
de outubro para novembro, porque é o resultado que é entregue para a BMES que vai também, de alguma maneira, estabelecer e ofertar o selo de instituição responsável, socialmente responsável. Ou seja, tem um selo que valida a instituição por aquilo que ela entrega, e ela cumprindo o calendário, podendo fazer no primeiro ou no segundo, o importante é realizar. Mas eu vou me fazer aqui dessa oportunidade para você que está assistindo e que pode contribuir. Eu prefiro falar com você, que tem alguma profissão, que é empreendedor, que está aí do outro lado, olhando, né, e pensando assim, como é que eu posso ajudar? Porque é uma escolha, eu posso colaborar. Como é que eu posso participar? Então, avalie dentro das suas condições aquilo que você pode fazer uma entrega quando ouvir, né, ouvir um convite como esse, para que você possa participar e deixar a sua contribuição como cidadão, né, como uma pessoa que procura fazer o bem, porque tem sempre alguém precisando da sua ajuda, né? As pessoas precisam de contribuições na questão da higiene, na questão social, de alimentação e também alguns cuidados da saúde. Então, quantos profissionais estão aqui sentados, olhando esse tema tão importante que podem oferecer? Você que é dentista, você que é advogado, você que é especializado em alguma área, na nutrição, ajude, colabore, veja o que precisa e se apresente, porque a comunidade precisa contar com aquilo que você tem bem, né? Eu diria próspero, porque são muitos os cuidados. Quantas crianças não precisam aprender a escovar o dentinho? Então, você que é dentista, procure uma instituição e diga assim, eu quero ser o dentista do dia, eu quero ser um nutricionista que vai orientar como melhor, né, fazer as combinações. Eu sou um professor de educação física, então eu quero fazer um dia alegre para colocar todo mundo para se exercitar. Então, esse é o convite. Nós estamos trazendo um tema que as pessoas precisam se importar mais com o outro, precisam olhar para si e pensar o que eu tenho que posso ajudar e servir. Então, é essa a nossa reflexão aqui. Agora, é lógico, o professor Solano está trazendo o que é o conceito, a obrigatoriedade, a regulamentação e os órgãos que estão ali devidamente autorizados a cumprir, mas de vez em quando, professor Solano, a gente vê alguém se movimentando na comunidade. Não tem aquelas associações? Sim. Tem sempre um líder comunitário, né, que ele é tomado por um sentimento de compaixão. E aí, eu olhando por esse aspecto, fazer o bom ajuda a gente a ter mais saúde? Com certeza. Até porque nós tivemos a responsabilidade social, nós temos todos os anos aqui na Faculdade Boas Novas, e a Rede Boas Novas também participa, né, como um todo. E no ano passado, quando nós fizemos, movimentou toda a faculdade. E era uma alegria só, dar vida à instituição. Porque você não tem somente as instituições ali trabalhando juntas, você não tem somente a instituição engajada, a instituição que está à frente do evento, mas você tem uma força-tarefa, né? Até há envolvimento dos alunos, há envolvimento dos professores, há envolvimento das equipes que gerenciam os setores diversos dentro da instituição, e o mais importante, que não pode faltar, é a comunidade. O nosso foco principal é a comunidade. Então, você que olha o que é a responsabilidade social, a responsabilidade social não está simplesmente voltada para criar um evento, mas para atingir determinados pontos importantes dentro da instituição e da comunidade como foco principal, né? E você que quer ofertar um serviço, né, para a questão da qualidade de vida ou reconhecimento aí do atendimento e do engajamento dentro da instituição, você pode estar trabalhando conosco com alguns tipos de serviços, tá? Eu queria ressaltar alguns na área por exemplo, na área da educação e capacitação. Quem quiser trazer alguma capacitação que seja importante, informática, línguas, preparatório para o Enem, palestra de orientação profissional, você pode trazer. Saúde e bem-estar, os atendimentos, como a professora falou, odontológicos, nutrição, psicológicos, assessoria jurídica, cultura e arte. Você que toca violão, você que canta, você também pode estar desenvolvendo um trabalho aqui conosco, tá? E meio ambiente e inclusão social vai ser todo esse processo. Olha só,
Convite não falta, porque todo mundo tem alguma habilidade, pode ensinar alguém. Quando você começa a entender de que o que você carrega é especial para alguém que precisa, você já entendeu qual é o propósito da vida. E responsabilidade social tem muito disso, viu? É você ser consciente de que a sua passagem, né, por essa vida, ela deixa algum legado na vida de alguém, que muda a história. Então, para você que está aí ouvindo essa mensagem, né, sobre responsabilidade social, e que você vê uma movimentação dessa acontecendo no bairro, na comunidade, né, e em nome de uma instituição, não hesite. Vá lá, primeiro, né, oferecer os seus serviços, mas também participar. E quando você participa, você conhece tanta gente e você vai perceber que vai nascer histórias. E as histórias, elas depois se tornam um grande, assim, prêmio, eu diria assim, né, que muda a história de muitas pessoas. Muitas pessoas aprendem o que fazer numa ação de responsabilidade social. Muita gente muda a vida por conta de uma ação de responsabilidade social. Tem gente que está precisando, às vezes, de apenas passar uma tarde, porque muitas das ações de responsabilidade social têm uma atuação, né, de grupos, eu diria, profissionais da pedagogia, né, da psicologia. Então, tem atendimento psicológico. Então, são muitas as ofertas em serviços. Mas uma coisa é certa, você vai deixar lá uma porçãozinha do amor, né? Aquela que você também recebeu, porque todo mundo, né, recebeu um pouquinho de amor em cuidados e também procura entregar esse cuidado para alguém que está precisando. E, professor Solano, nessa experiência, né, de cuidar de projetos como esse, que atendem, eu diria assim, num dia, mais de 5.000 pessoas, né, chegando até mais, numa contagem assim rápida, como é que fica nessa experiência para contar entre o início, né, e até o dia de hoje, em tantas realizações? O que deixou, né, de maior aprendizado? Ou o que ficou de maior desafio? Olha, de maior aprendizado, assim, das realizações que nós já fizemos, ficou a questão do contato com a comunidade e também a promoção de prevenção no quesito qualidade de vida, a contribuição para a qualidade de vida e a promoção e prevenção de algumas mazelas que nós temos no dia a dia, né? Por exemplo, das últimas vezes que nós fizemos com toda a base dos serviços os serviços de prevenção médica, até testes glicêmicos. Então, assim, o aprendizado principal é o fortalecimento dessas prevenções básicas, que parece assim, nossa, tão banais do dia a dia. Não, vou fazer meu exame daqui a 6 meses. Não, eu não preciso fazer, mas é uma das situações que nós mais fortalecemos durante a campanha da responsabilidade social, justamente porque esses exames básicos, essas ações básicas de cuidado da saúde, que vão prevenindo você, né, que está nos assistindo, está nos escutando, vão prevenindo você de entrar em um processo de adoecimento mais grave. E a maior alegria que a gente tem, assim, de fazer esses eventos em relação aos desafios é realmente conseguir atender a quantidade de pessoas que vêm. Porque muitas vezes a gente a demanda e a oferta. Nós abrimos para uma quantidade e aquela quantidade muitas vezes é muito maior do que a gente pode abarcar. Porque a comunidade vem até nós são pessoas que realmente precisam, né? E há muitas pessoas precisando. Então, os desafios o aumento da quantidade de profissionais para estar oferecendo o serviço, a quantidade maior de senhas para que essas pessoas possam ser atendidas. Então, sempre nós estamos, ano após ano, verificando a quantidade para que a gente possa atender melhor essas pessoas que vêm. Eu acredito, professor Solano, que é o desafio permanente. É permanente. Né? Então, quando você ouve um dado como esse, uma preocupação, um profissional, e aqui nós estamos falando com um psicólogo que tem uma participação ativa, né, e o professor Solano, que já tem uma experiência nisso, e traz, né, alguns indicadores, ele está sinalizando, e eu estou aqui endossando, potencializando, é que nós precisamos
de você. Quanto mais profissionais estiverem comprometidos com qualquer atividade de cunho em responsabilidade social, nós vamos poder atender mais pessoas e esse número poderá ser mais confortável e não assim inquietante, que é não ter o suficiente para atender a capacidade. A comunidade precisa, a sociedade em si, então em tantas situações que muitas vezes não é possível abarcar na responsabilidade de governos e prefeituras, e nós queremos dizer que são muitos parceiros, inclusive, mas todo mundo fazendo a sua parte, todo mundo atuando, vai poder amenizar os impactos de tanta gente que precisa da sua ajuda. Professor Solano, a gente está aqui nos bastidores e o tempo passa rápido, né? E a conversa ela vai acontecendo e a gente tem esse tempinho, né, para se apertar e entregar um recado. Qual seria a sua contribuição para fechar, né, essa discussão? Que atitudes, né, que são importantes de serem amadurecidas para a gente avançar na responsabilidade social? Para não ser uma situação que, às vezes, a gente fica batendo em corações duros, vou colocar dessa maneira, né? E quanto é tão pouco, é só uma decisão. Colaborar, participar, comparecer e entregar um pouco do tempo. E atender 50, 100 pessoas, uma vez que são senhas, né? Dá para prever, dá para controlar, mas desde que tenha gente para atender. Como é que a gente poderia, né, avançar nisso? Olha, primeiro, primeiro momento aqui eu acredito que já é um momento de avanço, né? Quando nós fazemos esse diálogo em um sistema aberto de informação, já é um primeiro avanço, é divulgar. Divulgar é que existe a responsabilidade social e dizer o que é, né? Esse é um primeiro momento. Mas o segundo momento é tocar no íntimo, digamos assim, eu falo de maneira mais humana, no íntimo das pessoas que têm essa inclinação para a responsabilidade social. Se eu tenho você de casa que tem essa inclinação, tem algum ofício que pode beneficiar e sente que gostaria de contribuir, procure uma instituição, no caso a nossa está aberta a te receber para estar contribuindo conosco. Então, uma das coisas mais importantes é encontrar e estar aberto, encontrar essas pessoas que têm essa inclinação para a responsabilidade social, porque é algo que não está somente dentro de uma obrigatoriedade, mas está também dentro de um sentimento, a inclinação para desenvolver uma espécie de qualidade de vida e beneficiar a própria sociedade. E também, é claro, dizer, olha, estou aqui, eu posso te ajudar. Você não está só e eu tenho algo a ofertar para você que não precisa que você venha e me dê uma quantidade de remuneração, porque isso aqui é algo gratuito para que você possa ser beneficiado. Hoje, o tema é sobre fazer a sua parte, fazer o bem. O professor Solano trouxe essa contribuição e eu gostaria de agradecer pela oportunidade de aqui refletirmos de um tema que é sensível, né? E se nós pudermos fazer alguma coisa, faça por onde, no seu limite, na sua capacidade, mas esse é o convite especial. Professor Solano, para a gente encerrar esse programa, né, com chave de ouro, deixa sua mensagem a alguns que estão nos ouvindo aqui sobre estar presente por conta de uma decisão, ser um voluntário do bem. Então vamos lá, você que, como eu falei no início, sente essa inclinação aí no seu íntimo, você quer participar de uma ação de responsabilidade social, que quer fazer parte desse tipo de ação, nós da Faculdade Boas Novas, a partir desse momento que você está recebendo essas informações, nós estamos abertos a te receber. Você pode estar entrando no site da Faculdade Boas Novas, entrando em contato com a nossa assessoria de marketing e pode já estar se voluntariando e também já pode estar dizendo qual é o seu serviço que você quer ofertar. Então, esse é o primeiro passo. E o segundo passo esteja também entendido que você vai estar contribuindo para um bem maior, que é um bem social.
E se você quiser trazer mais pessoas que você confia, que podem também ofertar serviços importantes que estão dentro desse panorama da responsabilidade social, sinta-se livre. Você e esses parceiros são os nossos apoiadores. Muito obrigado, professor Solano. Esse foi o Conexão e Diálogo desta quinta-feira especial, falando sobre o bem. Para você que acompanha aí as nossas redes sociais e quer continuar, né, sabendo o que vai acontecer, fica ligado. Acessa, compartilha e aí envia para os seus colegas. Mas o certo é que acompanhar o que vai acontecer é só ficar ligado ali na nossa rede social Conexão e Diálogo FBN, e você vai acompanhar tudo que acontece aqui nos bastidores. Eu te vejo no próximo programa. Bye, bye.